Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Sérgio Feitosa para mais uma videoaula de filosofia. Para você que está se preparando para o Enem ou outros vestibulares, e a filosofia é uma disciplina contemplada nessa prova, mais uma videoaula para que você possa aprofundar os seus conhecimentos, revisar muito do que você já sabe e poder fechar as questões da prova com sucesso. Essa videoaula preparamos sobre filosofia árabe, o papel, mais especificamente falando, que pensadores árabes vão ter na construção dessa tradição filosófica ocidental cristã na Idade Média. A importância que a filosofia árabe teve na preservação de muito do conhecimento antigo, clássico, ocidental, portanto, acreditem, mais até mesmo do que o próprio Ocidente, até mesmo do que a própria Idade Média cristã teve, os árabes terão muito mais, e é o que vamos ver nesta videoaula, ok? Então, a que se deve essa influência árabe na formação da tradição filosófica ocidental cristã medieval? De que forma podemos perceber a interação entre a cultura árabe, a filosofia grega e o pensamento cristão? Nosso ponto de partida, pessoal, é a difusão da cultura grega pelo Oriente Médio, desde o Império Macedônico, com Alexandre Magno. Vocês sabem que Alexandre, ele parte do Ocidente, mais especificamente da Grécia, e vai até ali as fronteiras com a Índia, tomando não só um grande e enorme, portanto, império, mas fundindo a cultura grega com elementos culturais orientais. Após a morte de Alexandre, os seus generais vão como que fragmentar o império. Haverá reinos gregos onde hoje está a Síria, onde hoje está o Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, ali na antiga Pérsia, que hoje é o Irã, e também no Egito. Esses reinos gregos que foram formados por essas regiões preservaram ali muito da tradição, da língua, da filosofia, da ciência gregas, principalmente em centros como Pérgamo, Antioquia e Alexandria. Além disso, pessoal, é bom salientar que já na era cristã, muitas daquelas heresias que foram condenadas por concílios da igreja fizeram com que os seus seguidores refugiassem-se também lá pelo Oriente, principalmente os arianos e os nestorianos. E eles levam consigo, muitos desses cristãos tidos como hereges, levam consigo também muito do conhecimento grego para o Oriente. Já no Império Bizantino, acho que vocês sabem, o antigo Império Romano do Oriente, Justiniano, por volta de 529, determina o fechamento de escolas pagãs filosóficas. Isso faz com que Damácio, o último dos escolarcas da academia, Damácio e os seus seguidores, que eram neoplatonistas, busquem exílio lá na Pérsia. Então o imperador Cosróis abriga os pensadores neoplatonistas em Nísibis, na Pérsia, no Império Persa, tá? Então isso, na verdade, permite que muito das raízes gregas também se estabeleçam profundamente nesse Império Persa, tá? Então, mesmo tendo o Cosróis feito um acordo com o Justiniano e garantido que muitos desses pensadores pudessem voltar à Grécia, que na época fazia parte do Império Bizantino. Então, pessoal, onde é que entram os árabes, na verdade, aí, tá? Os árabes, vocês sabem, são povos primitivamente nômades, divididos em muitas tribos, e eles que viviam na Península Arábica, uma região predominantemente desértica, com raros centros urbanos,
tem na figura de Maomé, que viveu entre 571 e 632, o grande unificador da religião e da política árabe. Maomé, que uma vez falecido terá os seus representantes ou sucessores, os califas, importantíssimos na difusão dessa religião fundada por Maomé, que é o islamismo. Uma difusão que não é só religiosa, mas também ela é militar, ela é política, é territorial. Os árabes, eles conquistam regiões como a Palestina, como a Síria, a Mesopotâmia, eles conquistam a Pérsia, conquistam o Egito e se estendem até o norte da África, digamos assim, num primeiro momento. Esses árabes se aproveitam muito do enfraquecimento dos impérios bizantino e persa para promover essa sua expansão. E eis, pessoal, que é dentro desse processo de expansão árabe pelo Oriente Médio que os árabes não só passam a conhecer a cultura grega, que havia se espalhado desde a antiguidade por essas regiões, mas os árabes vão absorver essa cultura, essa filosofia, essa ciência dos gregos, como também eles vão aprofundá-las. Muito dos textos de Platão, de Aristóteles, esses árabes, pessoal, vão traduzir e vão acrescentar comentários. Quando chegamos mais ou menos ao século IX, nós temos Bagdá, no atual Iraque, como a grande capital deste império árabe. E, na verdade, tão pujante, tão expressiva, tão rica material e culturalmente, que naquele momento desconhece-se no próprio Ocidente alguma cidade que fizesse paralelo a Bagdá nesse sentido. Mas, turma, quando os árabes chegam ao norte da África e eles não só conquistam, mas também eles vão subjugar, os povos daquela região, os berberes, eis que, chefiados por Tariq, eles vão, por volta de 711, chegar à Península Ibérica, século VIII, portanto. E ali eles começam um processo de conquista de toda aquela região que corresponde hoje em dia a Portugal e a Espanha. Não satisfeitos, eles avançam até a França, mas ali, no século VIII ainda, eles vão ser detidos em batalhas como Tours e Poitiers. De modo que os árabes ficam mesmo restritos à Península Ibérica, em particular à Espanha, onde eles fundam um grande reino, que é a Andaluzia, e ali a mais importante cidade, que é Córdoba. Córdoba, algum tempo depois, ela vai ser elevada de emirado a califado e sede de uma espécie, digamos assim, de reino independente de Bagdá. Então, Córdoba vai ser, pouco tempo depois, a mais importante de todas as cidades do Ocidente, principalmente em termos culturais. É bom salientar que é nesse momento que os árabes trazem consigo, na expansão para o Ocidente, muito daquela cultura que eles haviam absorvido lá no início da expansão deles pelo Oriente Médio. E é bom salientar que essa cultura que eles trazem consigo acerca dos antigos gregos é superior a tudo aquilo que até então existia no Ocidente. Não só superior em quantidade, mas engraçado, irônico. Uma cultura que é herdeira dessa mesma cultura cristã ocidental, que agora está tão fragmentada em reinos bárbaros pela Europa. Ok? Então, pessoal, nesse sentido, enquanto que os ocidentais, os europeus cristãos, sabem pouca coisa de Platão, o Timeu no máximo, alguns comentários da lógica aristotélica, os árabes têm muito mais do que isso, a obra aristotélica completa. Então, nesse sentido, pessoal, nomes como Hunayn ibn Ishaq, que no século IX traduziu muito do grego para o siríaco, e também Mata ibn Yunus,
que traduziu muito da cultura grega para o árabe, foram importantíssimos para que esse conhecimento árabe fosse, então, bem maior do que era o conhecimento dos cristãos ocidentais. E outros grandes nomes, como é o caso de Al-Farabi, entre os séculos 9 e 10, que comentou muito da filosofia de Platão e de Aristóteles. O grande Avicena, cuja filosofia era um misto do neoplatonismo com o aristotelismo. Avicena, que é um polímata, principalmente, entre tantas coisas, um médico e um filósofo, vai diferenciar para a gente o que ele entende que é ente e o que é essência, a parte material e imaterial. E dentro desse ente, o ente que é possível e o ente que é, digamos assim, necessário, no caso deste, Deus. Então é bom salientar que Avicena ele vai ser muito bem aceito no Ocidente, exatamente porque, entre outras coisas, o aristotelismo dele vem muito impregnado de islamismo, que não é assim tão diferente do cristianismo, e também de neoplatonismo, que desde Agostinho de Hipona era uma filosofia muito respeitada no Ocidente. Mas nem tudo são flores, tá? Nem todos os pensadores árabes, eles concordam com essa harmonia entre filosofia e religião. Al-Ghazali, que no século X até o século XI tentou separar isso porque ele achava perniciosa a influência filosófica na religião, ele é uma oposição, portanto, a essa relação. E pessoal, encerramos aqui essa lista de grandes pensadores árabes com o nome de Averroes, o grande Averroes, que é de longe no século XII o maior de todos os comentadores de Aristóteles. Ele que vai lançar a teoria do primado da filosofia sobre a religião. Para ele, religião e filosofia caminham para a verdade. Mas se a religião destoa da filosofia, isso é um problema, isso está errado. Ele que também propõe que o mundo sempre foi eterno, não há um começo do mundo, e que o intelecto humano ele tem uma unicidade. Na verdade, o intelecto humano, para Averroes, ele não é uma coisa que está presa ao indivíduo, mas faz parte de um todo, que advém de Deus, que é então o intelecto agente. O homem é o intelecto possível e Deus é esse intelecto agente. É bom salientar, pessoal, que nem só de pensadores árabes muçulmanos é feita essa filosofia medieval. Há um grande nome que é Moisés Maimônides, que entre os séculos 12 e 13, com seu famoso Guia dos Perplexos, ele propõe uma teologia negativa, onde Deus é compreendido, na verdade, pelo que ele não é. Então, pessoal, esses pensadores todos vão ser absorvidos na Idade Média por nomes como João Duns Scoto e principalmente Santo Tomás de Aquino, que vai pegar muito dessa filosofia, principalmente de Averroes, e vai consagrá-la na Idade Média como sendo o seu grande suporte filosófico para a escolástica. Então imaginem vocês se não fossem os árabes e essas suas traduções e comentários. Como seria bem mais pobre a nossa filosofia hoje em dia. Ok, pessoal? Então, no mais, é isso, tá? Bons estudos para vocês. Aprofundem bem essa ideia de que a filosofia árabe é essencial para a formação da tradição filosófica, em especial escolástica, no Ocidente. Bons estudos, forte abraço, estudem, tá? Estudar faz sentido.